Teu povo. Espírito Santo e poderoso, o mesmo que Pedro clamou, considera-nos e derrama-nos poder para pregarmos o Evangelho. Eu não quero apenas informá-los, Senhor. Eu não quero entretê-los, Senhor. Eu não estou preocupado com o bolso deles, Senhor. Tem algumas dezenas de almas me ouvindo hoje, Senhor. E eu careço do teu poder. Que o Senhor abra muitos corações para a palavra hoje, que o Senhor fortaleça muitos dos meus irmãos essa noite. Não te esqueça de mim, Senhor. Eu careço da tua palavra e da tua voz. Assim oramos em Jesus, pelo poder do Espírito, a ti, ó Pai. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8. No versículo 18. Provavelmente em cima do teu texto está alguma coisa como quão difícil é seguir Jesus, o preço do discipulado. E a maioria dos pregadores na história da igreja sempre usaram esse texto para falar do preço do discipulado. E os meus amigos sabem que eu odeio ser o diferentão da interpretação bíblica. Mas eu gostaria de propor outra coisa essa noite. Eu gostaria de propor o seguinte: não siga o Filho do Homem sem pensar. A minha proposta essa noite é o trabalho do Wesley e Paulo com os adolescentes. Uma fé que pensa e uma razão que crê. O nosso texto diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Esse texto é objeto de confusão de muitas pessoas. Esse texto tem uma palavra que nós consideramos muito dura no final dele, o que poucos entendem e já tomam como se ela fosse dura, ou seria a última frase de Jesus: siga-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Confesso aos irmãos que essa pregação nasceu de duas perguntas. Há pouco tempo nós recebemos o pastor Hércules aqui na igreja. E ele falou uma frase que marcou muito meu coração e eu saí daqui muito intrigado. Ele disse: não corra para aceitar Jesus. Só que eu sou um evangelista nato. Eu passei boa parte do meu tempo pregando nas ruas. Tudo que eu queria era que alguém corresse para aceitar. Eu passei, nos últimos 8 anos, todas as sextas-feiras e sábados praticamente pregando para jovens. Tudo que eu queria era que os jovens corressem e aceitassem Jesus. Mas um irmão me ensinou: seja um bom ouvinte. E aquela frase entrou no meu coração e eu fiquei pensando naquilo.
Como assim não se apresse para aceitar Jesus? Aquilo ficou... A gente já tem mais de um mês da jornada teológica, e aquilo ficou remoendo. Faz uma semana que minha esposa me fez uma pergunta. Depois do devocional, eu ainda estava em casa nesse dia, ela falou, o que Jesus quis dizer com isso? Eu não entendi nada. Jesus foi indiferente com a família do rapaz? E a partir de 2 dúvidas nasceram essa pregação. E eu quero afirmar de novo. Não siga o Filho do Homem, não siga Jesus, sem pensar no que você está fazendo. Sim, eu pensei em cada palavrinha do que eu estava dizendo. Não siga Jesus, de maneira nenhuma, antes de pensar no que você está fazendo. No meu primeiro momento, eu quero defender uma coisa. A teologia da prosperidade, o que virou o novo coach, porque a teologia da prosperidade enfatizava que você precisava ser próspero na sua saúde, financeiramente, de todas as maneiras, para que isso comprovasse que a bênção de Deus estava sobre você. Quantos já ouviram isso? 2 pessoas já ouviram a teologia da prosperidade numa igreja tão cheia, não é possível. Ninguém aqui nunca ouviu a teologia da prosperidade dizendo que se você estava enfermo era porque você estava em pecado. Se você não desse o dízimo, o devorador ia acabar com tudo. Você nunca ouviu frases como essa? Ok. Mas a teologia da prosperidade, ela é tão desengonçada que ela foi perdendo espaço e deu origem ao que a gente chama de teologia do coaching. O que é a teologia do coaching? É alguém que fala bem devagar, pausadamente, para parecer intelectual, com uma roupa bem clean, e ele quer despertar dentro do seu coração o melhor que você pode ser. Certa vez, eu estava navegando fica muito velho, né? Eu estava usando o Instagram. E aí surgiu uma psicóloga e disse, eu quero te ajudar a ser o melhor de você mesmo. Eu fiquei apavorado, joguei o celular fora e fui fazer outra coisa. Essa frase é demoníaca. O melhor de você vai para o inferno. O melhor de mim, inferno. Eu não quero o melhor de mim. Eu não quero o melhor da minha esposa, eu não quero o melhor dos meus amigos. Eu quero Jesus na vida das pessoas que eu amo e na minha vida. Ora, se o problema da humanidade pudesse ser solucionado pela humanidade, Deus não precisaria morrer na cruz. Mateus, você está falando contra os psicólogos, os coaches? Não tenho problema nenhum com eles. Que eles não ultrapassem os limites das escrituras e que eles tenham um lugar separado do púlpito. Então, essa é a minha primeira palavra de introdução. Minha segunda palavra de introdução é, você que é crente, você que já professa o Senhor Jesus, enquanto eu me dirigir àqueles que não são crentes ainda, pense realmente se você é crente. Você que não é crente, enquanto eu me dirigir àqueles que são crentes, pense realmente se você quer seguir Jesus. Antes de irmos para o nosso texto, uma das coisas que sempre me intrigou foi Mateus capítulo 13. E eu gostaria que você andasse poucos capítulos na sua Bíblia, porque a introdução da minha pregação é outro texto. Mateus capítulo 13, do 1 ao 23, eu não lerei o texto todo e eu apenas pontuarei algumas partes, e essa será a minha introdução. Todo o peso da minha argumentação está nesse texto. Se eu falhar tentando explicar os poucos versículos que se seguem, você vai perder os seus minutos seguintes. Todo o peso da minha pregação está nesses pequenos versos.
Gostaria que você lesse no versículo 18, Mateus 13, 18, por coincidência. Jesus tinha o hábito de ensinar por parábolas. Então ele vai contar mais uma dessas parábolas para ensinar os discípulos, e aí ele vai dar a interpretação da sua parábola, e é ela que nós queremos ler essa noite. 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com... Temos aqui um caso que qualquer evangelista se alegraria. Você imagina uma igreja lotada. Criamos um cenário melhor. Chega um missionário na nossa cidade e ele prega 4 domingos seguidos e 1000 pessoas são arrebatadas ao evangelho. Esse missionário é muito bom pregando, o poder de Deus está sobre ele, ou o que nós estamos lendo está acontecendo. Logo recebem a palavra com? Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, 21, eu continuo a leitura, permanece pouco quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da... Tribulação e perseguição por causa da... Você quer mesmo esse evangelho? Logo a abandona. Recebido com muita alegria. Mas o evangelho vai te trazer coisas que os teólogos da prosperidade, os coaches, não te avisaram. Eles não avisaram que o seu filhinho pode morrer de câncer. Eles não avisaram isso. Eles não avisaram que seu pai pode cair num dia que você está indo pregar, bater a cabeça e morrer. Eles não avisaram que você pode perder mais. Eles não avisaram que você pode passar fome, frio e nudez. Eles não avisaram que você podia entrar em profunda depressão por tristeza e mais tristeza. Eles não avisaram que seu marido podia trair você. Eles não avisaram que sua mulher podia ser insubmissa a vida inteira. Eles não te avisaram que a vida é real. Eles não te avisaram que você não vai conseguir viajar o mundo inteiro. Eles não te avisaram que você botaria 50 currículos e você não seria aceito no emprego. Eles não avisaram que você ia viver num mundo podre, onde as pessoas só valem o que tem na conta. Ou melhor, os likes. O meu apelo hoje é: quem nós estamos seguindo? É esse Filho do Homem que nós encontraremos diante de nós? Ou nós só recebemos a palavra logo e com alegria? Mas quando vieram tribulações, angústia, tristeza, por causa da palavra. Uma geração se levanta para pedir bons teólogos. A minha pergunta é: com os bons teólogos virão a perseguição por causa do evangelho? Você ainda quer bons teólogos? Digo mais, o próprio Cristo disse: se eu não tivesse pregado, se vocês não tivessem ouvido, se vocês não tivessem escutado o evangelho, vocês não seriam tão culpados quanto são. Vocês querem realmente o verdadeiro evangelho?
Não é uma pergunta retórica, responda no seu coração. Você quer realmente o Filho do Homem crucificado por você? Isso é de graça. Eu posso garantir. É bem verdade a maravilhosa doutrina da graça. A doutrina que o homem é salvo ou justificado tão somente, logo, determinadamente pela fé somente. É uma maravilha. Mas a minha pergunta ainda permanece a mesma. Você quer Jesus? Não o Jesus do R.R. Soares. Não o Jesus dos grandes pregadores, multimilionários. Você quer Jesus do testemunho apostólico? O Jesus que Paulo escreve para o jovem Timóteo: aqueles que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Ou você quer o Jesus do livro de Apocalipse, que os seus servos chegam mortos pela tribulação, clamando: até quando nos fará justiça, Senhor? Ou até quando não nos fará justiça? Você quer o Jesus de Estevão, apedrejado pelo testemunho do Evangelho? Você quer o Jesus de Tiago, decapitado por Herodes? Qual é o Jesus que você quer? Me diga hoje. Que Jesus você quer? Essa é a minha introdução. Eu gostaria que você voltasse para Mateus capítulo 1. E agora nós vamos ler esse texto novamente. E eu acho que esse texto ganha mais cor. Mateus capítulo 8, versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, o que está acontecendo aqui? Jesus vai ser batizado, vai ser levado ao deserto, Mateus 3 e 4. Quando Jesus volta do deserto, João é preso. Depois que João é preso, Jesus volta para Galiléia e começa a andar as cidades pregando. Determinado dia, depois de 3 curas, se você olhar para o capítulo 8, versículo 1, vai ter a cura de um leproso. No versículo 5, vai ter a cura de um paralítico, de um centurião. E depois Jesus vai curar a sogra de Pedro. Haverão 3 curas. E é normal, no ministério tão proeminente quanto o de Jesus, as pessoas o seguirem. E depois do sermão da montanha, logo receberam a palavra com alegria. O maior sermão do Novo Testamento, o maior relato de sermão de Jesus nós temos. Mateus 5, 6 e 7. E é evidente, ninguém falava como ele, é o que o texto diz. Ele falava como quem tem autoridade, não como os fariseus. Não como os mestres da lei. E o que nós vemos aqui é o que nós lemos anteriormente. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, decidiu ir para outro lugar. Mas o texto não vai parar por aí. Deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Versículo 19 começa a nossa guerra. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, te seguirei por onde quer que... Como eu sempre trabalhei pregando nas ruas e indo em muitos cultos jovens, não era rara, ou não eram raras as vezes, que eu encontrava algum jovem dizendo: eu seguirei Jesus por onde ele quer. Eu vou na Amazônia, eu vou para outro país, eu vou pregar Jesus em todos os lugares. Comumente era alguém que não conseguia manter o devocional. E eu não estou falando de pessoa que tropeça no devocional. Isso é comum.
Isso é comum. Estou falando de pessoas que receberam a palavra com alegria, mas nunca passaram por nenhuma provação por causa do Evangelho. Eu não estou falando de provação porque você brigou com o patrão e ele te mandou embora. Eu não estou falando de provação porque você falou mal de alguém e depois teve que pedir desculpa porque fez fofoca. Eu estou te falando de provação por causa do reino de Deus. Eu estou te alertando de uma provação que virá sobre nós. Ou você acha que a gente vai continuar defendendo que nós só acreditamos no casamento entre o homem e a mulher, entre um homem e uma mulher e não mais que isso? E você acha que nós viveremos em paz? Você acha que nós continuaremos a falar que aborto é crime contra o rei do universo e nós viveremos em paz? Você acha mesmo? Mas aqui tem um mestre da lei indo diante de Jesus, não é alguém sem instrução. Provavelmente a composição de palavras aqui é mais ou menos assim: certo, mestre da lei. Dê-me 5 minutos para te explicar o contexto histórico disso. Vocês podem lembrar de quando Jesus nasceu e foi apresentado no templo? Logo assim que ele foi apresentado no templo, Lucas nos dá 2 personagens: Simeão e Ana. Os 2 aguardavam a consolação de Israel. Os 2 aguardavam aquele que tiraria o pecado. Foi isso ou não foi que Gabriel disse a Maria? Esse menino tirará o pecado do povo. Nós estamos lendo um texto aonde o mundo inteiro, ou o mundo inteiro que cria no Deus Criador dos céus e da terra que nós cremos, todos eles aguardavam o Redentor. Todos eles. Vocês podem lembrar com facilidade, João capítulo 4 vai contar a história da mulher samaritana. Jesus vai conversar com ela por 20 minutos. No final da conversa, a mulher vai falar assim: eu sei, quando Cristo vier, ele vai nos ensinar as coisas. Judeus e não judeus daquela região esperavam aquele que ia tirar o pecado do mundo. E hoje aqui, essa noite, eu não tenho dúvida que você veio ver, ouvir, se relacionar com Jesus de Nazaré. Mas eu volto para a minha pergunta. Você quer mesmo Jesus? Você tem certeza disso? Tá bom, Mateus, eu já te ouvi. E agora eu quero saber o que Jesus diria para mim. Siga o seu texto, Mateus capítulo 8, versículo 20. Jesus respondeu: raposas têm tocas, ou as suas tocas, e as aves dos céus os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a... Primeiro alerta de Jesus para você, apressado. Tem certeza que quer me seguir? Eu não tenho casa. Muitas vezes eu vi cristão de verdade, gente, em crise porque não conseguiu comprar uma casa para sua esposa. E a teologia da prosperidade dizendo que tinha que conquistar, que tinha que vencer, que tinha que ser rico. Jesus não tinha casa. O seu rei, o que morreu por você, não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus está querendo dizer com raposas e aves? Eles têm mais do que eu. Você quer esse Jesus que tem mais, que tem menos do que uma raposa? Você tem certeza que você quer esse Jesus que tem menos do que uma raposa? A raposa tem onde dormir, o Filho do Homem. E você pode pensar com esse verso que eu estou querendo pregar algum tipo de asceticismo e pobreza, mas essa não é a questão do texto. O texto não está dizendo que Jesus era mendigo. O texto está dizendo que Jesus falou: você tem certeza que quer me seguir? Eu não tenho dinheiro. Eu não sou rico.
Jovens em crise, porque não conseguem terminar a faculdade, arrumar trabalho. O seu Senhor não tinha nada. Sabe por que nós temos isso? Porque homens foram presos, chicoteados, apedrejados, separados das suas mulheres e dos seus filhos. Viajaram o mundo de barco, sofreram nos desertos. Homens que não tinham nada. Vocês podem lembrar de quando Jesus enviou os 12 e disse: não leve nada. Vivam do Evangelho. Ou da carta de Paulo aos Filipenses. Estou contente, satisfeito. Aprendi a ter e a não ter. Porque não tinha. E quando tinha, repartia. Você quer esse Evangelho? Você quer esse Jesus? Tem certeza? Tem certeza? Jesus está te dizendo: eu não tenho. Não, ele não tinha condições de dar entrada na caixa. E ele não estava em crise no mundo em trevas. Parte da minha incomodação é que os crentes estão tão perturbados porque não têm as coisas que eles não conseguem se entregar ao reino de Deus. Eles não conseguem, a gente não consegue. A gente tem que fazer faculdade primeiro. Vou contar uma história. Uma vez me convidaram para a pizzaria. Uma mesa cheia. Jovens muito mais inteligentes que eu, com faculdade, gente em pós-graduação, esse tipo de coisa. E eu estava lá comendo, bebendo com meus amigos, com os crentes. E aí surgiu o assunto do casamento. Olha que beleza, jovens precisando casar. E eu falei, interessante, sou solteiro. Tem gente aqui que é crente mais tempo que eu. Tem gente aqui que tem mais idade que eu. Eles vão me ensinar sobre relacionamento. É ou não é? 5 minutos na boca e eu queria nunca ter aparecido naquele lugar. Uma jovem que foi criada no Evangelho. Disse, crente verdadeiro. E que ama as Escrituras. E esbravejou para ser a primeira a falar. E eu lembro de Tiago. Sejam prontos a ouvir. Porque o tolo sempre se apressa. Ela virou para mim e disse, não, casar. Eu tenho que ter um apartamento quitado, viajar do Brasil inteiro, terminado a pós-graduação para começar a pensar. E todos nós achamos isso normal. Bacana, ok. E aí sabe qual é o problema? Nós não sabemos mais discernir o que é planejamento e o que é soberba do coração. Nós travestimos, nós mascaramos, colocamos uma roupinha bonita na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa ambição e dizemos que é planejamento. Comumente, todos os conselheiros de jovem que eu conheço, quando vão conversar com os jovens, não há tempo para devocional porque a vida é muito corrida. Não há tempo para ajudar na igreja. Enquanto Paulo disse, os solteiros cuidem das coisas do... E o louco sou eu ainda de acreditar na Bíblia. Sim, jovem, você deveria se doar mais do que os irmãos casados. Uau! Revelação do céu essa. Irmãos, eu não quero emocionar nenhum de vocês. A minha pergunta essa noite é, você quer Jesus ainda? Real. Para segunda-feira. Para lutar contra os mesmos problemas.
Mas Jesus não vai parar por aí, eu preciso andar com o texto. Se você seguir o seu versículo, ir para o versículo 21, nós teremos outra pessoa querendo conquistar Jesus. Normalmente eu acho muito interessante quem tenta conquistar Jesus. Mas tudo bem, nós temos outro relato. Outro discípulo lhe disse: se você tem NTLH, eu queria falar para os meus irmãos que a NTLH errou na tradução. Tá? Quem apoia o que eu estou dizendo é J. Carson e outros. A NTLH traduziu isso aqui mais ou menos assim: e o outro que era discípulo. Ou seja, o primeiro que apareceu, o mestre, não era um discípulo. E esse agora que apareceu era um discípulo. Eu quero dizer que o texto não está dizendo isso. Os manuscritos mais antigos, até mesmo os mais recentes, não dizem isso. Os manuscritos dizem, literalmente, outro discípulo. E ele diz assim: Senhor, deixa-me primeiro, ou ir primeiro, sepultar o meu pai. Deixa eu te contar um pouquinho da história da interpretação desse texto aqui. Já tentaram apelar para aramaico, hebraico, já tentaram apelar para contexto do primeiro século, porque a galera achou que Jesus era muito duro. E aí, Jesus não coube na teologia deles, eles deram um jeito de fazer qualquer outra coisa. É melhor mudar uma tradução do que aceitar o que Jesus está nos dizendo. Fácil. E primeiro eu vou ler a resposta de Jesus e depois eu vou te falar por que deu problema. 22. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixa que os mortos enterrem ou sepultem os seus próprios mortos. E aí a galera da teologia liberal, muito engomadinha, fala assim: oh, meu Deus, esse Jesus aí está muito duro. Não parece o pregador de hoje em dia? Esse Jesus é muito duro, eu não posso falar assim, porque senão ninguém nunca mais volta na igreja, né? E aí eles olharam para esse texto e falaram: não tem condições de pregar um negócio desse. Jesus foi indiferente com a dor do rapaz. Então eles tentaram dizer o seguinte: que o jovem não estava pedindo para sepultar o pai dele. Que o jovem estava falando o seguinte: Senhor Jesus, meu pai já está perto de morrer. O 5º mandamento diz que eu tenho que honrar o meu pai. E na cultura judaica eles interpretavam que honrar o pai tinha que sepultar o pai. E se você lembrar do livro de Gênesis, todo mundo sepultou o pai. É? Eu não preciso falar muito, tem 50 capítulos lá, só. O Glenn já expôs quase todo aqui na igreja, né? O Glenn fica... respira fundo quando a gente vai citar ele. Todo mundo enterrou o pai. Então o que a cultura judaica dizia? Que o que o jovem aqui está pedindo é: Senhor Jesus, eu sou um jovem piedoso, eu sou um homem piedoso. O mandamento diz que eu tenho que sepultar meu pai. Deixa eu ir lá sepultar meu pai primeiro. Eu já volto para te seguir. E aqui não parece aquela pessoa que ouve o evangelho, o coração queima. Ele sabe que precisa se arrepender. Ele fala assim: só mais um carnaval. Eu já vou, eu estou indo logo, mas só mais um tempinho. E aí o conselheiro tem que falar assim: não, mas tu já pensou se tu vai morrer amanhã? Aí tu não vai entrar no reino. Balela. Balela. Sabe o que Jesus disse para o jovem? Siga-me agora. Parte desse povo acomodado que acha que é crente, não é culpa nossa. Falamos que estamos tendo compaixão e que é discipulado. É discipulado nada, não tem como discipular ímpio não, meu irmão. Só discipula quem nasceu de novo. Não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo tem que ouvir pregação do evangelho para nascer de novo. Tem que voltar uns pregadores tipo Interfield e gritar: você precisa nascer de novo.
Um homem de uma pregação só, irmãos. Você precisa nascer de novo. Você não nasceu de novo, você é ímpio. Nós precisamos parar de tratar como crente quem é ímpio. Nós precisamos valorizar a comunidade dos santos. É ímpio, é ímpio. Sabe a parte que eu amava no meu pai? Ele me tratava como ímpio. Eu desviei. Ele pregava o evangelho para mim como se eu fosse ímpio. E na minha cabeça de adolescente, eu falava assim, não, mas eu sei até mais a Bíblia do que os crentes. Desviado, arrogante, soberbo. Indo pro inferno soberbo, desgraçado ainda. Mas meu pai me tratava como crente. Eu ia pra balada, ele falava assim, ó, quando chegar lá na balada, ó, lá no portão, tu vai orar e tu vai confessar os pecados que tu vai cometer. Meu pai me tratava como ímpio. Tem um monte de gente na igreja que acha que é crente. Tu conversa 20 minutos com a pessoa e fala assim, meu irmão, ele considera que ele é crente? Mesmo que Jesus derramou o sangue dele para ele viver essa vidinha. Então, outros irmãos... Não, calma aí. Isso aqui não pode ser isso. E eu quero pedir o apoio de Lucas. Vá para a sua Bíblia, Lucas, capítulo 9. É o mesmo texto. Só que Lucas vai nos dar alguns detalhes. O médico Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, se eu não me engano. Não anotei, está na cabeça. Repara que eu não errei, não. 57. Gravando, eu falando. Não posso. É o mesmo texto, com alguns detalhes. A história vista de outro prisma. Tá bom? Quando andavam pelo caminho, um homem, vê que Lucas não usa mestre da lei aqui, ou mestre, ou professor, coisa do tipo, lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu já comentei sobre isso, mas vale a nota de rodapé. Lembra que Pedro também disse isso, né? Vocês lembram disso, né? Que Pedro disse isso e traiu Jesus depois. Mas aqui já vai uma palavra de graça e aplicação. Pedro falhou a primeira vez, mas ele teve outra oportunidade e ele foi até o fim para morrer por Jesus. Deixa eu deixar já uma palavra no seu coração. Você pode ter falhado muitas vezes em seguir Jesus até o fim. Mas Pedro também falhou. Vamos continuar a leitura do texto. 58. Jesus respondeu, a mesma coisa que nós lemos em Mateus. Raposa tem suas tocas, aves do céu, tem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Quando a gente lê o texto de Lucas, a ideia é o seguinte. O primeiro cidadão era muito apressado. Era como nós lemos na parábola do semeador. Logo recebeu a palavra. O primeiro homem estava convicto de uma coisa que ele não entendia. Estava convicto de seguir um Jesus que não existia. Já o segundo rapaz, ele estava tipo assim, chove não molha. Será que eu vou? Não vou? Não, mas eu ainda tenho algum tempo para pensar, né? E por que eu disse que esse texto esclarece? Versículo 60. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios. Você, porém, vai e proclame o reino de... Agora o texto fica pesado. Chegamos no clima. O reino de Deus tem prioridade na sua vida. Não se alegre ainda porque eu não falei quais são elas. O reino de Deus tem prioridade sobre o seu marido e sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. O reino de Deus tem prioridade sobre o seu trabalho. O reino de Deus tem prioridade sobre as suas finanças. O reino de Deus é prioridade na vida daquele que nasceu de novo. Quando eu comecei perguntando ou afirmando, não siga Jesus antes de pensar, foi por causa desse.
E eu não quero que fique nas minhas palavras. Vá para Lucas 14. O próprio Lucas falando do preço do discipulado. Não é o Mateus Zé Ninguém, não, tá? 14:25. Porque se fosse o Mateus falando que tu tinha que abandonar tudo para seguir Jesus, tu ia ficar com o Vitor Azevedo. Eu sei disso. Ele é mais fofinho do que eu. Mas aqui é Lucas. E Paulo cita Lucas como texto sagrado. Lucas comentando outra ocasião de multidão seguindo Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Versículo 25. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria, mais do que a mim, não pode ser o meu. Pergunta que você tem que responder para Jesus, não é para mim. Dá para enganar o discipulador, tá? Dá para enganar o mentor, dá para enganar a igreja. Dá para enganar todo mundo que você é piedoso. Qualquer pessoa. E Jesus não para. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser o meu. Não sou eu que estou falando que não pode ser discípulo, é Jesus. Jesus está te dizendo, ou você assina a sua sentença de morte, ou não pode ser o meu discípulo. A caminhada com Jesus é uma sentença de morte. Não existe mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O seu Senhor está dizendo, ou você vai até a morte por mim, ou você não pode ser meu discípulo. É Ele que quando eu dobro o joelho e falo assim, Mateus, está pronto para me seguir até o fim? Ou você veio para conquistar mais alguma coisa e está falando mal de quem está fazendo a mesma coisa? Ah, não vai parar. Jesus vai dar um exemplo de raciocínio lógico. 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus vai dar outro exemplo. Ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa? Primeiro não se assenta e pensa se enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma o quê? Os dois textos que vieram antes. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo, o que possui não pode ser meu discípulo. Se você tapar com o seu dedinho aí na sua Bíblia, o versículo 28, 29, 31 e 32, o texto faz super sentido. Quer ver só? Vamos ler o 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, o que possui não pode ser o meu discípulo. O texto faz total sentido sem esse versículo. Por que o versículo está aqui? Nós temos duas histórias. Simplesmente o que Jesus está querendo dizer é o seguinte. Quando alguém vai fazer uma construção, ele tem que fazer um orçamento. E ele tem que saber se ele vai ter dinheiro para começar e terminar. Porque naquela época, era um vexame você começar a construir e não conseguir terminar.
Porque você estava querendo mostrar uma coisa que você não podia fazer. Deu para entender? Eu explico de novo. Deu para entender essa lógica? Na época de Jesus, todo mundo fazia o cálculo da obra antes de começar. Por quê? Porque se a pessoa começasse a obra e a obra parasse no meio, o vizinho ia falar, tá vendo? Ou ele deu uma de maluco e não se planejou, ou ele queria passar uma coisa que ele não podia passar. O que Jesus quer fazer com esse exemplo? A pessoa, antes de construir, tem que pensar se ela vai conseguir levar a obra até o final. O segundo exemplo é parecido. Nós temos uma guerra. Um rei tem 20 mil soldados, o outro rei tem 10 mil. O rei que tem 10 mil, ele tem que pensar, eu vou conseguir ganhar essa guerra? Se ele não consegue ganhar a guerra, ele já vai logo querer fazer uma paz. Ele tem que pensar. Ele tem que falar, eu posso ir até o final? E aí Jesus vem para o nosso versículo. Da mesma forma, 33. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo, não renunciar a tudo, o que possui não pode ser meu discípulo. Só que o que Jesus está fazendo aqui, ele não está te convidando para uma loucura. Ele não está te convidando para algo que você faz só pela sua emoção. Alguém, quando vai construir uma casa, não pode fazer só na emoção. Ele tem que calcular, cara, muito. Alguém que vai à guerra não pode ir só com a emoção. Jesus usou esses dois exemplos para te falar. A vida comigo vai ser até o fim ou você vai desistir na metade? Volte para 9. Lucas 9 para a gente terminar. Esses são provavelmente meus oito últimos minutos de fala. Até aqui eu construí a base do meu argumento em 2 pontos. Eu volto a afirmar a mesma coisa. Não siga Jesus sem pensar antes. Não siga Jesus sem pensar antes. É Ele quem está dizendo isso para você. E a segunda coisa que eu quero dizer é, após pensar, após olhar para a cruz, agarre-se nela. Talvez você nunca mais será iluminado pela graça de Deus. A Bíblia não diz se o homem tem mais de uma oportunidade de iluminação dos céus. Mas vamos terminar. Lucas 9, 61. E eu decidi começar em Mateus e terminar em Lucas para incentivar os irmãos. Que a Bíblia é coesa, é unida. Muitos teólogos liberais tentaram dividir o texto, fazer loucura e dizer que um escritor estava contra o outro, irmãos. Não. Lucas 9, 61. Ah, e ressalva, eu nem li o texto até o final, de Lucas 14, ok? Mas vocês conseguiram entender a ideia. Jesus tem que ser prioridade. O reino de Deus também. 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Jesus falou das 3 coisas mais importantes da nossa vida cotidiana. Jesus falou de propriedade. Ele disse que o filho do homem não tem aonde reclinar. Propriedade. Bens. Ele não tinha. Jesus também falou: agora, através desse homem, e eu vou deixar o do meio por último de propósito.
Sobre trabalho, ninguém que bota a mão no arado e olha para trás é de propriedade, trabalho. E Jesus falou de família. Propriedade, vocação e família. Não é por isso que nós estamos todos correndo atrás de sabedoria para viver? Como viver família? Como ter vocação, o que fazer da vida? E o que vou conquistar e o que eu não vou conquistar? É isso que a gente pode ser honesto, gente. É isso que a gente faz. A gente quer saber como a gente vai viver os relacionamentos, a gente quer saber sobre a nossa vocação, o que a gente vai fazer da vida, e as propriedades que nos cercarão. E agora, o meu convite é diferente. Agora, o meu convite é: você está disposto a seguir Jesus para redefinir família, vocação e propriedade? É possível, irmãos. É possível redefinir a forma que a gente vive família, relacionamento através do reino de Deus. É possível a gente ter famílias saudáveis, homens e mulheres fiéis ao pacto, à aliança que fizeram, homens e mulheres lutando para criar os filhos, filhos honrando os pais. Mas nós precisamos pensar nisso a partir do reino de Deus, a partir do Filho do Homem, a partir do Cristo. É possível pensar em vocação a partir do reino de Deus, irmãos. E você não precisa ser pregador. Seja um bom advogado sem se corromper. Tá ótimo. Maravilha. É possível pensar em propriedade sem cair na ganância. É possível, irmãos. Mas você tem que estar disposto. Aquele que tem duas capas. Como que é a política do reino de Deus? Quem tem duas capas de... Você está disposto a conquistar propriedade para dividir? E eu caminho para minha última palavra. Nós precisamos do evangelho até que nada mais importa. Há uns dias atrás eu conversava com alguns amigos, determinadas pregações, eu passo a pregação inteira me controlando, para não correr o risco de emocionar ninguém. Essa foi uma delas. Minhas pausas foram propositais. Eu não quero te emocionar. Eu quero te apresentar um Jesus real, que paga pecados, que te chama para ser discípulo dele com um amor insondável. Que quando você olha para ele, horroroso, cheio de pecado, afundado na escuridão, ele não te olha como Mateus, ele não te olha como os homens olham. Ele diz: venha, e eu vou sarar todas as suas feridas. Esse Jesus é real. Esse Jesus de amor puro e doce é real. Esse Jesus que é luz que dissipa as trevas é real. O Jesus que é luz do mundo é real. Ele é belo, ele é doce, ele é maravilhoso. Só que esse Jesus te chama para um discipulado radical. Sua vida não pode ser a mesma. O motivo das suas decisões não podem ser os mesmos. Se você e seu colega de trabalho tomam as decisões com base nas mesmas coisas, você provavelmente está errado. Se o seu amigo ímpio fala mais no seu coração do que os seus irmãos crentes, que você vai passar a eternidade ao lado de Jesus, falam mais ao seu coração. Se você consegue confiar mais no ímpio do que em alguém que Jesus morreu pela vida dessa pessoa e por quem Jesus está transformando de glória em glória, tem algum problema, irmão?
Mas eu creio na promessa do Evangelho. Um discipulado radical. Eu quero ver família igual no reino. Eu quero ver trabalho, vocação, como o reino de Deus fala. Eu lembro que quando João estava pregando, no Evangelho de Lucas, e ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a galera ficou perturbada. Chegou um reino novo, tudo deve mudar. E muda realmente. E aí o pessoal foi até João, ok, nos arrependemos, o que devemos fazer da vida? João perguntava, você trabalha com o quê? Aí o cara dizia para João, eu sou policial, eu sou um soldado romano. Aí João falava assim pro cara, não exerça autoridade indevida. Cuidado com o abuso de poder. O cara falava pro João, eu sou contador, João, eu gosto dos números, eu gosto de matemática. João falava, não roube ninguém. A minha proposta essa noite é, pense antes de ir até Jesus. E ao encontrar Jesus, você vai ter que repensar a sua vida. Eu vim te falar hoje que nós estamos reunidos ao redor da cruz de Jesus. E que é a partir da cruz de Jesus, vazia, do Filho de Deus assentado num trono, assunto aos céus, e que em breve voltará, que nós precisamos repensar as nossas vidas. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Pai, perdoa-me se eu não fui totalmente fiel à tua palavra. Eu te dou graça por conseguir terminar um sermão tão pesado quanto esse, Senhor. Senhor Deus, eu creio com a minha vida que essa é a verdade do Evangelho de Jesus. Para seguirmos Jesus, tem que ser da maneira que Jesus quer. Mas é bem verdade que o Senhor nos capacita a viver isso. Eu sei que aqui tem ímpios, Senhor. Homens e mulheres que não te amam. Mas eu sei que eles não são a maioria, graças a Deus. Eu sei que a maioria dos que aqui estão, Senhor, já são crentes. E eu convidei-os, Senhor, em teu nome, a repensarem a vida deles a partir do teu reino. Como eles estão vivendo família, como eles estão vivendo vocação, como eles estão vivendo propriedade e bens, Senhor. Senhor, quero começar orando pelos bens, Senhor. Dê mais e torne os corações generosos. Quero te orar também pelas famílias, restaura as famílias quebradas. Traz, Senhor, aquele cônjuge afastado para a tua presença. Dessa mulher que ora dia e noite. Desse marido que sonha em caminhar junto com a esposa. Traga esse cônjuge aos teus pés, Senhor Jesus. Tu és o Senhor do universo. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar de filhos. Ajuda-nos a honrar os pais. Senhor, queremos também orar por vocação. E eu quero, Senhor, pedir aqui exclusivamente, Senhor, por vocações não eclesiásticas. Quero te pedir por médicos, juízes, pedreiros, eletricistas, bombeiros, Senhor. Eu creio que o teu reino redefine tudo, Senhor. Esses homens e essas mulheres podem sair daqui, Senhor, com uma luz na mente, um fogo ardendo no coração, para ser piedoso no trabalho, Deus. Para pensar a vocação além do dinheiro, Senhor. Além de fama, Deus. Tu é que dá dons aos homens, Senhor. Senhor Deus, a tua igreja está no teu meio, Senhor. A igreja está em Jesus. É o que Paulo diz para Colossenses. A igreja está em Cristo.
É por isso que nós estamos confiantes de pedir todas essas bênçãos. Porque temos um grande sumo sacerdote que pode interceder por nós. Em Cristo Jesus. Amém.